Aqui no Rio Innovation Week estamos agora com o Paulo Henrique Moraes, ele que é superintendente estadual de defesa agropecuária do Rio. Um serviço, gente, que é de extrema importância, não só para a agropecuária, para a segurança dos produtores, mas também para toda a população. Tudo bem? Muito obrigada pela participação aqui. Olá, Luana, é um prazer estar aqui falando contigo, falando para os ouvintes. O objetivo da gente é sempre esclarecer o máximo possível a importância desse trabalho e dar garantias para a população. Paulo, me explica o papel da sua pasta de fiscalização, de monitoramento, né, da questão da produção agrícola. Me fala um pouquinho sobre o desempenho desse papel. Bom, a defesa agropecuária, ela assume e traduz bem o que é o conceito de uma só saúde ou de saúde única da Organização Mundial da Saúde. O objetivo da gente é que a saúde animal, a saúde humana e ambiental, que são conceitos indissociáveis, eles estejam sempre na nossa mira, né? Que a gente evite que as doenças dos animais cheguem aos seres humanos, que os humanos possam transmitir também, né, algum tipo de problema para os animais. É o caso das zoonoses, né, que se transmite de um ser a outro, e também resguardando a questão da sanidade ambiental, no caso com controle de pragas e doenças de toda a cadeia, né? Esse trabalho é realizado hoje no estado do Rio de Janeiro por médicos veterinários, zootecnistas, técnicos em agropecuária, engenheiros agrônomos e biólogos, atuando diretamente na área de produção, desde a produção primária lá nas propriedades rurais até as fases de transporte, a fase de beneficiamento, chegar no consumidor final. É importante para o consumidor final, Paulo, entender de onde está vindo o produto que ele vai consumir, que ele está comprando, né? O que ele precisa observar na hora de comprar? Tem algum selo de vocês para identificar que aquele produto passou por uma inspeção do governo do estado? Essa sua pergunta é importantíssima porque muita gente desconhece a importância disso. O serviço de inspeção, seja ele municipal, estadual ou federal, ele tem selos específicos para produtos de origem animal que garantem que esse produto foi produzido num estabelecimento registrado, que atende todas as normas higiênico-sanitárias previstas em legislação e garante que a qualidade desse produto ela é suficiente para evitar que a pessoa tenha algum tipo de comprometimento da sua saúde. A gente vai desde o controle sanitário nos animais que são fornecidos para essas agroindústrias, dos produtos, né, seja leite, ovos, mel, pescado, carne, que eles, ao serem processados por essas agroindústrias, eles têm a qualidade como matéria-prima. E lá na agroindústria, todos os processos, né, que são muito bem estabelecidos em legislação, eles atendem a critérios que garantem essa inocuidade do produto. Na prática, o risco do comprometimento da saúde, o que pode ser para o ouvinte que comprar aí um alimento duvidoso, o que pode chegar na saúde dele, o que pode acontecer? Um exemplo. Olha, Luana, a gente sabe que muitos problemas, né, relacionados a doenças no mundo, elas têm origem nos alimentos, né? Origem no animal, origem no alimento consumido com qualidade duvidosa. E aí a gente fala de doenças zoonoses, como por exemplo a brucelose, a tuberculose, faciolose, cisticercose, várias outras doenças, né, que podem ser transmitidas para o ser humano consumindo produtos com essa qualidade duvidosa. A gente alerta todos os consumidores, é necessário que ao comprar um produto verifique a procedência, se ele tem esses selos, como é que está a conservação dele, a questão da embalagem, a questão da temperatura em que ele está armazenado, o local, né? E isso dá confiança para que ele leve para casa, para sua família, para os seus filhos, um produto que não vai oferecer risco à saúde. E vocês usam muita tecnologia, a gente está numa feira de inovação, né? Eu acredito que vocês estão se atualizando a todo momento em relação à tecnologia para fazer esse tipo de inspeção. Você pode falar um pouquinho sobre os tipos de tecnologia que vocês usam para fazer o monitoramento dos produtos aqui do Rio de Janeiro? O nosso trabalho ele é pautado em 4 grandes eixos, né? A gente faz fiscalização, que é o principal eixo que as pessoas nos conhecem, né? Eles são fiscais, mas a gente também faz inspeção sanitária, vigilância sanitária e educação sanitária. Em cima desses 4 processos, a gente está implementando
uma ferramenta chamada VigiAgropec. É um sistema de vigilância mesmo, para ser aplicado nessas áreas que eu falei, defesa sanitária vegetal, animal e inspeção, onde os nossos técnicos, os profissionais que eu também listei aqui, eles vão a campo com tablets, com um sistema integrado e cadastros das agroindústrias, das propriedades rurais, do comércio que a gente fiscaliza e acompanha. E a partir do que é lançado ali, a gente, sem uso de papel, a gente tem todo o procedimento sendo desde a orientação e notificação a produtores sobre o que ele precisa fazer para corrigir eventuais erros no seu processamento, na sua agroindústria, até medidas mais sérias, como autuação, destruição de produtos que estão em desacordo com a legislação. Isso tudo usando essa tecnologia de um sistema que para nós é inovador, que se chama VigiAgropec. Vocês estão lançando aqui no Rio Innovation Week algumas novidades, né? Pode falar um pouquinho para a gente que vem aí? Na verdade, nós tivemos aqui, né, pela Defesa Agropecuária, apresentação durante as palestras que estão sendo oferecidas aqui, de todo esse papel da defesa. Temos apresentação sobre influenza aviária ou gripe aviária, um problema que nos preocupa a todos no mundo. Eu acho que é importante que todo cidadão saiba o seu papel na prevenção contra a influenza aviária. São medidas simples, mas que a gente pode negligenciar pelo desconhecimento. Então, um trabalho de educação sanitária que a gente está fazendo aqui. Temos vários produtores que estão aqui apresentando seus produtos, todos com registro no Serviço de Inspeção Estadual, garantindo que o visitante venha para cá e possa levar para sua casa um produto de qualidade, um produto que passou pelo Serviço de Inspeção, e a gente fica muito satisfeito de poder participar todos os anos dessa feira. Só lembrando, né, a gripe aviária é raríssimo ser transmitida aí para o ser humano, mas todo cuidado é pouco, a gente precisa se cuidar. Pode dar umas dicas aí para a população? Claro, sempre tem aquela fake news, aquele burburinho de não consumir o frango, que a gente sabe que não é certo, né? Pode falar um pouquinho sobre as dicas que as pessoas devem ter diante da crise aviária, mas lembrando, né, gente, que é raríssimo a transmissão para o ser humano. Pode falar um pouquinho sobre isso? Acho que a mensagem bem importante é: o consumo de carne e ovos não transmite a gripe aviária. Até porque nós não fazemos o uso desses produtos crus. A gente come cozidos e a temperatura seria capaz de eliminar qualquer possibilidade do vírus, um desses alimentos, pudesse ser transmitido ao ser humano. Então não há problema com o consumo de carne e ovos. Essa é a primeira mensagem importante. E com relação à transmissão da doença para o ser humano, ela, para ocorrer, nos casos em que ocorreu, e foram poucos, né, na história da doença no mundo, foi devido a uma relação muito íntima do ser humano com vísceras, secreções, com sangue de animais doentes, né? O que a gente não tem o hábito de fazer, né, para a população comum. A menos que a pessoa trabalhe num laboratório pesquisando sobre a doença, ou que ela trabalhe num criatório onde você tenha a ocorrência da doença, e aí sim, num contato muito próximo com aquelas secreções ali, um possível tratador, né, tenha a possibilidade de se contaminar, mas é raríssimo, sem dúvida. Certo. Superintendente, muito obrigada pela entrevista aqui no Band News Talks. A gente que agradece a importância de passar, né, para todos esse tema. A Defesa Agropecuária está à disposição ao lado da população, do produtor rural, do consumidor final, para garantir essa unidade. Tá certo. Obrigada mais uma vez. A gente segue aqui no Band News Talks em parceria com a Pesagro Rio, trazendo todas as novidades da agropecuária aqui no nosso estado. De volta aqui no Band News Talks em parceria com a Pesagro Rio para falar sobre agropecuária. E agora estamos com a Carolina Kamiyama, ela que é coordenadora de educação sanitária do Serviço de Inspeção Estadual. É um trabalho, gente, super importante, e a gente vai entender um pouquinho como é que funciona esse trabalho, essa execução, que é de suma importância para a saúde pública. Carolina, seja muito bem-vinda, tudo bem? Muito bem, obrigada. Carolina, me fala um pouquinho sobre o seu trabalho, como é que é a rotina de inspeção, quais são as irregularidades que vocês encontram mais, né? Fala um pouquinho da sua rotina. Sim, é muito importante a gente falar sobre o serviço de inspeção. O Serviço de Inspeção Estadual é responsável pelo controle, fiscalização da produção de produtos de origem animal, que são carne, derivados, leite, derivados, mel e produtos apícolas, ovos e pescado. Produtos para consumo humano. Então, nós somos responsáveis pela manter a qualidade
e a garantia da segurança desses alimentos, desde a obtenção da matéria-prima até o seu processo de beneficiamento e fabricação, para sim ser comercializado de maneira adequada, com segurança no comércio. Quais são as principais irregularidades que vocês costumam encontrar no dia a dia? Então, a principal irregularidade, e que inclusive é importante a participação do consumidor, tendo consciência dessas irregularidades, é a presença de produtos que não são inspecionados no comércio. Esses produtos que não apresentam o selo do Serviço de Inspeção Estadual, eles não têm garantia que eles têm segurança, né? Então eles podem, por exemplo, veicular alguma doença, alguma zoonose. Então, o recado que a gente fala, inclusive para os consumidores, é que adquiram, comprem produtos que tenham o selo do Serviço de Inspeção Oficial, que pode ser o selo do Serviço de Inspeção Estadual, mas existem outros selos no Brasil de inspeção oficial, que é o Serviço de Inspeção Municipal, o selo é o SIM, né, regularizado pelo município, e também tem o Serviço de Inspeção Federal, que é o CIF, que é permitida a comercialização nacional. Qualquer um desses é garantido. O importante é que tenha essa fiscalização oficial. Temos vários órgãos, né, de controle, de monitoramento do governo federal, que são órgãos também reconhecidos, então é importante ter esse selo. Agora, a gente tem um país muito vasto, né, com muitas diferenças regionais, até na agricultura. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem uma particularidade, que a gente até abordou aqui em outra entrevista. Temos muitos pequenos agricultores, né, pequenos e médios, ao contrário de outros estados. Minas Gerais temos agricultores de um porte um pouco maior, né, com mais hectares de terra. Então eu queria que você falasse sobre a diferença regional aqui no Rio. Quais são os desafios na hora da fiscalização? Sim, então o setor agropecuário aqui no estado do Rio de Janeiro é muito diversificado e é verdade, predominam pequenas agroindústrias. Então essas agroindústrias, existem várias políticas de fomento que ajudam no processo de legalização para que elas possam ser incluídas no mercado formal e possam comercializar seus produtos livremente com a chancela do Serviço de Inspeção Estadual. Então, o que eu recomendo é que procurem o Núcleo de Defesa Agropecuária mais próximo e se oriente da possibilidade de se legalizar. Inclusive, existem linhas de crédito e registros que são gratuitos. Então, é possível, mesmo numa produção em pequena escala, ter a garantia da qualidade daquele produto. Até porque não é porque o produtor é pequeno, né, que ele deve fazer um produto de menor qualidade. Não, de forma nenhuma, né? Ele precisa manter a qualidade independente do volume de produção dele. Temos muitos produtores, pequenos produtores, muitos que vieram aqui com produtos super interessantes. Quem comparecer aqui no Armazém 1 do Rio Innovation Week vai poder conferir 47 produtores que o governo do estado trouxe para cá justamente para mostrar a qualidade desse serviço. Agora, o produtor que procurar aí o governo do estado para fazer essa legalização, o que ele precisa ter em mente? Ele precisa seguir algumas normas, né? Quais são as principais normas? Sim, está disponível no site da Secretaria de Agricultura toda a documentação necessária para que ele consiga se orientar para poder se legalizar, né? Então, a gente tem um decreto que regulamenta as condições higiênico-sanitárias que são necessárias e obrigatórias para que ele consiga se registrar. Mas o que é muito interessante é que existe flexibilidade nessa legislação. Então, tem legislações específicas para uma agroindústria que é pequenininha, que tem um volume pequeno, renda familiar, por exemplo, que ele não vai ter uma contratação expressiva de funcionários, e existem legislações de uma escala maior, em que tem uma empresa de um porte maior. Então, primeiro ele precisa saber em qual categoria ele se enquadra. Sim, ele precisa saber o volume de produção dele mensal e procurar alguém no escritório local, né, no núcleo de defesa. E aí a pessoa, o profissional, vai saber orientá-lo de qual linha é melhor registro. Atualmente no estado nós temos 2 linhas de registro. Pelo programa Prosperar Agroindústria, em parceria com a Emater, é um programa da Emater que a gente entra com essa fiscalização e legalização. E tem o CIE tradicional, que não tem limite de produção, pode ser desde pequenininho até bem grandão. Certo. Carolina, muito obrigada pela participação
aqui no Rio Innovation Week, no estúdio Band News Talks, junto com a Pesagro. Obrigada mais uma vez. Obrigada. A gente segue por aqui trazendo mais conteúdo para você sobre agropecuária. Estamos agora com Silvio Galvão, ele que é diretor técnico da Pesagro Rio, engenheiro agrônomo, atua há 25 anos com políticas públicas voltadas aí para o setor da agropecuária e vai falar com a gente porque hoje, se nós estamos acompanhando uma revolução tecnológica no setor da agropecuária, ele está acompanhando de perto e está fazendo um trabalho que faz diferença no social ali do agronegócio, da agropecuária. Silvio, muito obrigada pela participação aqui com a gente, tudo bem? Eu que agradeço. Aqui está tudo bem, é um prazer estar aqui não só com vocês, mas nesse evento que tem trazido tanta informação e comunicação e vocês são parte disso. Muito obrigado. Obrigada, Silvio. Bom, a gente está num evento que fala muito sobre tecnologia e hoje a gente não pode afastar a tecnologia do setor da agricultura. Queria que você falasse um pouquinho sobre como a pesquisa, como o seu trabalho, que vocês estão desenvolvendo dentro do governo do estado, como essa pesquisa está ajudando aí o agricultor atualmente? Bom, no estado do Rio de Janeiro, a Pesagro Rio trabalha com 7 diferentes centros estaduais de pesquisa distribuídos em todo o estado, em todas as regiões fisiográficas e com uma equipe aproximadamente de 40 pesquisadores. Dentro dessas demandas que a gente começa a perceber no setor rural, a gente vê que a agropecuária tem uma pujança muito grande, tem uma identidade com um grupo pequeno de municípios, mas representa uma população bastante significativa que a gente vê hoje dominando a vontade de estar produzindo produtos saudáveis, nutritivos, gostosos, ecologicamente corretos e sustentáveis para estar encontrando no consumidor carioca e fluminense essa possibilidade de comercialização. A pesquisa agropecuária hoje, ela trabalha identificando gargalos. E a gente percebe que, em que pese o setor brasileiro de pesquisa e assistência técnica ser muito desenvolvido, nós temos hoje uma série de desafios a serem cumpridos. Esses desafios são quebrados pouco a pouco à medida que a assistência técnica ou que o próprio produtor rural trazem para nós essas demandas ou esses desafios. A gente analisa o cenário e propõe encaminhamentos de tecnologias que já estão disponíveis na prateleira ou outras que serão adaptadas. E muitas vezes vamos ter que criar soluções específicas para cada problema. Isso atende tanto a área vegetal quanto animal, do ponto de vista da produção de alimentos. E para a gente é sempre muito gostoso encontrar problemas, porque a nossa função é buscar soluções para eles. Mas entendendo que na pesquisa agropecuária, maus resultados também são resultados que nos indicam por onde não percorrer. A nossa função na diretoria técnica é estar otimizando esse trabalho de modo que a gente possa estar encontrando cada vez mais resultados positivos para cada demanda que nos é trazida. E como a tecnologia hoje pode ajudar no combate à desigualdade regional ou entre produtores no setor agrícola? Como que a tecnologia ajuda nesse processo? Bom, a contribuição da pesquisa, ou a contribuição de vários trabalhos que são desenvolvidos, eles atendem uma expectativa de você poder, como eu disse anteriormente, resolver problemas, e essas soluções que a gente traz determinam um aumento da qualidade, o aumento da longevidade, do tempo de prateleira, aumento da produtividade final e a diminuição dos custos de produção. Então, dessa forma, você consegue, teoricamente, baixar o custo de produção do produtor rural, você consegue aumentar a receita bruta e a receita líquida do produtor rural e, ao mesmo tempo, você trabalha dentro da sustentabilidade, trazendo a oportunidade de você preservar todos os recursos naturais, solo, água, vegetação e ar, de modo que a propriedade rural seja mais do que um território de produção de alimentos, seja um território de preservação e contribuição para as melhorias das condições ambientais. Dessa forma, a gente coloca dinheiro no bolso e bota mais dinheiro no bolso, diminuindo os compromissos de pagamento dele. E isso é a nossa forma de ajudar socialmente, o que a gente chama hoje de agricultura social, ajudar mais socialmente todas as 7 regiões geográficas que a gente tem no estado. E uma população de mais de 100 mil beneficiados diretos. Temos 7 regiões e são regiões que têm características muito diferentes, né? É um desafio encontrar políticas públicas para cada região dessa. A gente está falando do Rio de Janeiro, é um estado relativamente pequeno em relação aos outros do país, né? Mas
A gente é do tamanho de Portugal, vamos lá. Então, praticamente é uma região grande, então tem um desafio de criar políticas públicas para cada área, né? É verdade, já que você citou Portugal, Portugal tem um trabalho super bonito de agroecologia em montanhas, onde eles tratam as montanhas como um território, um ambiente que exige cuidados diferenciados. Isso eu falo porque nós já tivemos a oportunidade de fazer intercâmbios de agricultura de montanhas com Portugal, com esse país tão espetacular, e isso nos mostrou os cuidados que a gente estava tendo, estavam indo na direção certa. Cada região tem uma demanda. Sim, nós temos características climáticas de solo, de pedologia, bem diferenciadas por função. E muitas vezes a gente tanto trabalha com essas diferenciações, como também com as suas atividades agropecuárias locais ou regionais. Então, além de ter especificidades de produção climática e de solo em cada uma dessas regiões, a gente também trabalha olhando, sim, nós temos um polo de laranja, um polo de abacaxi, de maracujá, de cana-de-açúcar, de tomate, de hortaliças folhosas, de hortaliças de frutos, de uvas de mesa, hoje em dia de uvas de vinho. Então a gente passa a tratar diferentemente cada região, mas customizando o nosso trabalho, onde eu sei que em função do perfil social, da característica do produtor rural e da característica ambiental da região, a gente tem condições de customizar oferecendo soluções adequadas, de modo a que eu não perca tempo testando ou adaptando tecnologias que a gente já tem indícios de que vão ou não funcionar. Isso acelera muito o trabalho, e trabalhos como esse, que poderiam levar 5, 7 anos, a gente hoje consegue fazer em menos de 2 anos. Então isso é outro tipo de contribuição que a gente faz para a sociedade. Você falou em intercâmbio. É comum trazer experiências de fora para pesquisa aqui no Rio de Janeiro, exemplos lá do exterior, por mais que seja um clima diferente do nosso, mas vocês fazem essa pesquisa no cenário internacional para trazer experiência de fora aqui para o Rio, para tentar encaixar aí a experiência internacional aqui? Olha, essa sua pergunta é super bacana. Dentro desse intercâmbio, o que sim a gente faz de intercâmbios internacionais, porque hoje o mundo inteiro está dentro desse processo de globalização, reconhecendo os desafios comuns. E hoje talvez o maior desafio comum seja a migração de pragas dos produtos agrícolas. Então hoje a barreira sanitária é a maior e mais poderosa barreira alfandegária em relação ao comércio internacional. Agora, o que eu posso dizer é que dentro dessa visão, a gente tanto prospecta oportunidades em cima de metodologias e processos que outras entidades de pesquisa do mundo fazem, mas mais do que isso, hoje em dia a gente está buscando aproximação com situações climatológicas parecidas com a nossa, porque aí a gente já tem um trabalho meio andado, a gente oferece informações já estudadas para eles e eles nos devolvem com outras informações já estudadas por eles, e a gente nessa troca consegue ganhar mais uma vez tempo. Para nós, tempo é muito dinheiro. Qual país, por exemplo, que ocorre essa troca? Olha, depende da atividade. Por exemplo, a gente importou mudas de uva da Itália. A gente tem um olhar muito bacana para o Peru em relação à batata doce. A gente tem muito interesse no processo produtivo de banana da América Central. E por aí vai. A gente hoje passa, como eu comentei, a buscar identificando essas oportunidades. Mas eu quero te dizer uma outra coisa que para a gente tem sido mais valioso. É o intercâmbio com o Brasil. Dentro do Brasil existe uma associação chamada Asbraer, que é uma associação brasileira de extensão rural, pesquisa e regularização fundiária. E dentro dessa visão, por exemplo, há 15 dias eu estive em Sergipe olhando os polos produtivos de fruticultura irrigados daquela região. E fiquei muito bem impressionado e estou trazendo para a minha palestra que eu vou fazer aqui no Rio Innovation essa oportunidade de resultados, onde nos mostrou que nós que estávamos duvidosos em relação a alguns caminhos a seguirem, trouxemos a experiência de sucesso deles e hoje a gente está super satisfeito, inclusive apresentando o aspecto produtivo agropecuário e também cultural daquela região do Agreste sergipano. Então hoje a gente tem oportunidade de intercâmbio com 25 ou 24 estados da federação, que são 27, dentro dessa linha de pesquisa agropecuária. Isso também é muito lucrativo, é muito rentável, porque nos oferece a oportunidade
de estar trazendo respostas a curto prazo. E mais gostoso disso é o intercâmbio tecnológico, onde a gente vê que o Rio de Janeiro, apesar de ser um estado menor que Portugal, é um estado hoje que tem uma realidade super importante do ponto de vista de fornecimento de alguns nichos de produtos, e a gente hoje tem uma população rural que vive da agropecuária e que representa talvez a mais importante atividade econômica dentro da realidade do interior do estado. Hoje somos 97 municípios e talvez mais de 60 hoje municípios representam a prioridade agropecuária. Então isso nos traz a certeza de o caminho certo. Silvio, muito obrigada pela participação aqui conosco. Eu agradeço muito a vocês a oportunidade, parabenizo a iniciativa de vocês estarem aqui num evento como esse e faço votos que a gente possa se encontrar em todos os outros eventos, porque isso traz uma contribuição muito importante para o setor rural do estado do Rio de Janeiro. Obrigado a vocês e até a próxima. Maravilha, muito obrigada. A gente segue aqui no Rio Innovation Week trazendo todos os detalhes sobre o setor da agropecuária aqui no Rio de Janeiro. Agora a gente está aqui com a Cristiane Siqueira, ela que é pró-reitora da pós-graduação da Univassouras, uma das principais universidades do interior aqui do estado, que tem um papel importante na agricultura, porque tem uma parceria com a Pesagro Rio. Cristiane, muito obrigada pela participação aqui, tudo bem? Bom, obrigada, Luana. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês no Band News Talks, né? Então, assim, é uma honra poder falar um pouco sobre a Universidade de Vassouras e o que efetivamente nós estamos fazendo aqui no espaço Agro Rio Tech, né? Dentro do Rio Innovation Week. Cristiane, queria que você falasse um pouco sobre essa parceria da Univassouras com a Pesagro Rio. É uma parceria importante para a agricultura. Você pode falar um pouco sobre o que vocês desenvolvem de pesquisa, de produto na Univassouras? Sim, nós estamos aqui no Rio Innovation pelo 3º ano, a convite da Secretaria de Agricultura e da Pesagro, justamente porque a gente tem um acordo de cooperação, a Universidade de Vassouras fez esse acordo de cooperação envolvendo os cursos de graduação, né, dentro dessa área do agro e também os mestrados profissionais, né, que nós temos lá. E há uns 2 anos atrás, a Pesagro lançou um edital, né, do Capacita Agro para o desenvolvimento de tecnologias para o desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro, dentro, né, desse setor agropecuário. Nós enviamos um projeto e fomos contemplados nesse projeto. Então já tem 2 anos que a gente desenvolve esse projeto e um dos principais objetivos dos produtos, né, dentro desse projeto é a produção do biodiesel, que é um biocombustível renovável que a gente já trabalha dentro do projeto Biovassouras, um projeto em parceria com a Secretaria do Ambiente de Vassouras também, que é o município, né, onde se encontra a universidade. E dessa produção do biodiesel a gente tem alguns subprodutos gerados e a gente trabalha dentro desse projeto a aplicação de novos produtos a partir desses subprodutos. Então, um dos produtos que nós desenvolvemos foi um piso tátil, a partir, né, da incorporação com podas de árvore e adição de glicerina, que é um subproduto da produção do biodiesel, e fizemos o desenvolvimento desse piso para aplicações, né, para as pessoas que têm a questão da deficiência visual. E fizemos uma patente, esse piso gerou uma patente e esse projeto ele é todo custeado por esse fomento dentro do Capacitado. Então, além disso, a gente tem um reator, né? Esse projeto possibilitou a gente aumentar a escala de produção do biodiesel, né? Antigamente não, na planta, a planta atual que nós tínhamos, a gente conseguia produzir cerca de 12 litros de biodiesel por batelada e com essa aquisição de um novo reator, patrocinado, digamos assim, né, por esse projeto pela Pesagro, a gente passou a ter um reator de capacidade de produção de 80 litros por batelada, aumentando assim a produtividade do biodiesel e o fornecimento desse biodiesel para as instituições parceiras que desenvolvem o projeto com a gente. Hoje esse biodiesel ele é aplicado no caminhão de coleta seletiva do município e o próximo passo é a aplicação em tratores, principalmente do setor do agro e da agricultura familiar. E como vocês fazem a escolha do que vocês vão produzir? Vocês levam em consideração
as necessidades ali da cidade, da população. E isso é uma forma de se conectar com as pessoas. Sim, e todos esses projetos que eu mencionei, eles saem do mestrado profissional em ciências ambientais. Então, uma das linhas que nós desenvolvemos são as linhas de reaproveitamento de resíduos para tornar valor agregado a esse tipo de resíduo dentro, trabalhando junto com a sustentabilidade. Então, as demandas que chegam geralmente são essas, né, de fazer um reaproveitamento, de produzir novos produtos com menor impacto para o meio ambiente. Então, hoje o foco principal do projeto dentro do Capacitagro é trabalhar com sustentabilidade e reaproveitando aquilo que a gente descartaria em novos produtos com valor agregado. Como pró-reitora do programa de pós-graduação da Univassouras, você pode falar sobre a importância do investimento em pesquisa, em mestrado, da continuidade do ensino, depois da graduação? Sim, e nós estamos aqui no nosso estande apresentando, né, os programas de mestrado que nós temos. Nós temos o mestrado profissional em ciências ambientais, temos o mestrado profissional em ciências da saúde e o mestrado profissional em diagnóstico de medicina veterinária. Então, para a gente, para a Univassouras, é muito importante ter esses programas. São programas profissionais que então permitem, né, possibilitam que quem já está inserido no mercado possa se especializar, né, num nível a mais, que é o nível do stricto sensu. Nós temos também as pós-lato sensu, que são outras especializações, né? E MBAs, cursos livres também, que a gente oferta para poder promover justamente isso, né? Uma melhoria na capacitação, uma melhoria no currículo profissional daquele que tem o interesse de seguir nessa área. Os cursos da Univassouras são fortes nessas áreas, né? Que tem relação com a cidade, com o meio rural. O município, né? Nós estamos inseridos dentro da região do Vale do Café, então são municípios ali que demandam, tem praticamente, né, as mesmas demandas, as mesmas dificuldades. Então a gente tenta trabalhar não só com Vassouras, mas também com os municípios ao redor, principalmente os municípios do Vale do Café. Projetos com Miguel Pereira, projetos com Barra do Piraí. Na verdade, o objetivo do mestrado profissional é justamente isso: desenvolver produtos tecnológicos que tragam impactos para a sociedade. E tem um curso mais procurado. Eu acho que medicina veterinária deve ser uma medicina mais voltada, não sei se eu estiver errada, por favor, me corrija, mas uma medicina mais voltada para o meio rural, isso, para a área rural, do gado. Para os médicos veterinários e quem, né, atua nessa área. Mas nós temos, a Universidade de Vassouras tem um forte na saúde, né? Então o mestrado em saúde é muito procurado e a questão do meio ambiente hoje ela está em todas as áreas, né? Então o Ciências Ambientais também é um programa muito procurado por isso, porque aonde, né, qualquer área a gente tem a questão do meio ambiente envolvido. Você falou do curso de medicina, tem uma procura muito grande de moradores de grandes centros urbanos agora para Vassouras, né? A gente vive, claro, infelizmente, muitos episódios de violência urbana aqui do Rio de Janeiro, mas então existe essa demanda de pessoas que estão procurando ir para o interior? Sim, muito, muito mesmo. Vassouras é uma cidade, é um município, né, do interior, aproximadamente 36 mil habitantes. É uma cidade universitária, né? Assim, ela vive a questão da educação em todo o tempo do seu dia, né? Dos dias ali, e uma cidade muito tranquila para se viver. Então, há sim uma procura muito grande de famílias e que preferem, né, levar seus filhos para estudar em Vassouras justamente por conta dessa tranquilidade que é morar no interior. Tem seus problemas? Tem também, mas é bem menos do que, né, os grandes centros. Para quem quer conhecer um pouco mais sobre os programas de pós-graduação e até de graduação da Univassouras, qual o procedimento no site? Sim, no site. Pode entrar lá no www.univassouras.edu.br e lá tem tudo sobre os nossos cursos, sobre as pós-graduações e os cursos em outros campos também que nós temos. Obrigada, Cristiane. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Bom, para você que não é estudante, não pretende estudar, também dá para conhecer Vassouras, que é uma cidade belíssima, incrível. Dá para conhecer também o campus universitário. Então fica a dica aí para você, ou para você que quer estudar, fazer uma graduação, uma pós-graduação, todas as informações do site da Univassouras. A gente segue por aqui com mais conteúdo sobre agronegócio e agropecuária aqui no Rio Innovation Week. O assunto agora é uma paixão nacional, café. Eu estou aqui com Alexandre Ramos, ele que é fundador do Café Manduca, que é lá de Porciúncula, no interior do estado.
E o café está no sangue da família dele. Muitas e muitas gerações. Quantas gerações? Alexandre, muito obrigada primeiro pela participação aqui na nossa entrevista, mas queria que você contasse um pouquinho sobre quantas gerações aí o café está no sangue da sua família. Primeiramente, obrigado pelo convite, eu agradeço podendo estar aqui. É um prazer e divulgar o Café Manduca. Manduca é uma homenagem ao meu tetravô, são 6 gerações de família. Manduca veio de Portugal, plantou café na nossa região e desde então toda a família tem participado dessa cultura do cultivo de café. E a minha geração, né, a gente decidiu dar enfoque em cafés especiais. Então hoje a gente está aqui agregando valor à produção, com a marca, com a torrefação de cafés e produzindo cafés especiais com mais qualidade, perfil sensorial apurado. E esse é o nosso trabalho. A sua geração, Alexandre, ela veio para aperfeiçoar um trabalho de muitos anos, né? Um trabalho que já era bem feito ao longo da sua família, por isso que está durando todo esse tempo. Me fala o que você fez no Café Manduca para aprimorar o trabalho, para aprimorar o produto. Sim, é uma diferença também cultural que a gente vê na produção de cafés de antigamente para hoje em dia, né? Então, assim, na nossa região sempre foi plantado café de forma mais simples, buscando só a produção, uma produtividade e não sempre qualidade. Então agora a gente foca em qualidade. Então o café é uma fruta, então como uma fruta a gente busca colher ela madura, secar da forma correta, processar da forma correta e isso torna o café especial. Então, muita gente pensa que às vezes o café especial você tem que plantar uma árvore nova ou fazer alguma coisa muito diferente. Não, o próprio café que já existe ali, ele vai dar café especial, desde que você trate da forma correta. Então essa é a pegada que a gente trouxe para o Café Manduca e está tendo uma aceitação muito boa. Essa geração de hoje busca muito essa questão do café especial e é isso que a gente tem feito no nosso trabalho. Isso que eu ia falar, essa geração a gente está cada vez mais vendo uma mudança no perfil do consumidor do café. De uns anos para cá, as pessoas estão procurando muito o café especial, o café diferenciado, o café gourmet, né, que a gente chama. Isso vocês observam no mercado? Vocês observaram esse comportamento e como isso afeta a sua linha de produção? Perfeito, a gente vem observando essa diferença, né? O consumidor vem buscando mais os cafés especiais, os cafés gourmets. O café tradicional ainda é muito buscado, com a torra escura, por conta da tradição, né? E da história do café. São centenas de anos aí das pessoas tomando café de torra escura. E a gente respeita também esse paladar, tanto que na linha do Café Manduca a gente tem a linha tradicional, mas desde a linha tradicional a gente busca trabalhar com um café de qualidade, né? Um café de produção própria. Mas a partir daí a gente vai melhorando as linhas e a seleção de grãos, fazendo café gourmet até chegar no café especial, onde a gente tem os grãos mais selecionados, a torra adequada, que é a torra média, e a aceitação dessas linhas, tanto gourmet quanto especial, vem só aumentando com o tempo. Isso mostra a exigência do consumidor, né, que vem buscando mais qualidade no produto final, e isso agrada a gente que é produtor de qualidade, não só de quantidade. E para o ouvinte que está nos acompanhando, que é leigo, não é barista ainda, está treinando, está estudando um pouquinho, o café de torra alta, ele não é de tanto, ele pode não ser de tanta qualidade, é isso. O médio e baixo, pode explicar essa diferença para a gente? Sim, isso acontece muito. Acredito que culturalmente a torra escura foi inserida porque o café ele deve ser torrado médio, né, para você realçar o que ele tem. Quando o café não é feito com qualidade, quando vindo da lavoura, se você não colhe os cafés da forma correta, não processa da forma correta, se você torrar ele na torra média, que é a torra adequada, ele vai expressar o que ele tem. Se ele não tem qualidade, ele vai só expressar defeitos. Então, para esconder esses defeitos, a gente precisa torrar mais. E aí você queima. Você some com tudo que ele tem e realça só o amargor. Então, isso que é o café tradicional, o café extra forte que a gente encontra. O café especial, não. A gente torra na torra média para ele expressar o que ele tem e o que ele tem é muita qualidade, porque ele foi colhido da forma correta, processado da forma correta. Então é isso. A torra média assusta um pouco, porque como ela não tem amargor, né, pela torra mais suave, pode parecer um produto até diferente, muita gente chama de chafé, mas é a forma adequada de se tomar o café. A gente, como respeita os paladares, tem a linha gourmet, que tem um pouquinho de amargor ainda, uma torra média para escura, e a linha tradicional escura, porque a gente acredita também na transição desse paladar. Ninguém vai sair de um café que tomou anos e anos aquela torra escura para um café especial de forma fácil. A gente quer respeitar quem ainda quer tomar esse café de torra escura, mas com qualidade, e quem está afim já de conhecer o café especial de torra média.
ao longo dos anos, o que mudou na produção de café? Sua família está aí há muitas gerações produzindo café em Porciúncula. Você consegue observar hoje o que mudou na produção do café em relação ao que era no passado? Eu vejo hoje assim uma dedicação maior do produtor em produzir qualidade. Mudou muito também a questão da tecnologia, então tecnologia tanto em tudo, né, na produção, toda a cadeia de produção, principalmente, por exemplo, no plantio. A gente tinha variedades diferentes no passado, hoje a gente tem variedades, cruzamentos de variedades mais modernas, inclusive a Pesagro, né, que está em parceria com a gente aqui no evento, é uma empresa do governo estadual que foca nisso, nessa pesquisa de campo para ajudar nesse melhoramento da produção, o espaçamento entre as plantas, desde lá da lavoura até a parte da colheita, pós-colheita, até chegar na parte de torra. Toda essa tecnologia que vem nesse tempo moderno ajuda muito a gente. Então, acredito que esse seja o grande diferencial da produção moderna. E o foco em qualidade, né? Antigamente não tinha muito, acredito que não tinha muito esse foco em produzir qualidade. Muita gente não enxerga o café como uma fruta, né? A gente enxerga o café como uma bebida, né, quente, mas o café, na essência, é uma fruta. Então ela tem que ser tratada como uma fruta, né? Ela tem que ser colhida madura. A gente pensa, eu gosto de fazer um paralelo assim com a laranja, né? Você quer uma laranja, o suco de laranja, você vai colher as laranjas maduras, vão estar mais doces, num paladar mais adequado. Você não vai colher misturado aquilo, fazer um suco misturado. Se você fizer para esconder alguma impureza, você vai botar açúcar, né? O café é a mesma coisa. Se você colher ele só maduro e processar da forma correta, você não precisa mais nada, só o café. Maravilha, eu preciso sempre de café. Bom, e sobre os desafios na produção de café, pode falar um pouquinho dos desafios do cultivo do café, além daquele desafio que eu acho que é unanimidade para todo mundo que trabalha com outros produtos, que é a questão climática, que afetou até inclusive o preço do café recentemente. O café ficou muito caro, sim. Né? Agora acho que o preço está começando a estabilizar, está começando a voltar ao normal. Mas você pode falar um pouquinho dos desafios da produção específica do café e esse desafio de lidar com as condições climáticas? Sim, as condições climáticas afetam muito o preço do café. A cada ano, cada safra a gente tem diferenças aí, né? Às vezes muito seco, às vezes muito chuvoso. Isso afeta muito a produção do café, que afeta o preço. Tem outras condições que afetam o preço do café também, como uma commodity, ela oscila muito o preço, então a gente fica dependendo muito do preço que está. Mas são sempre desafios, né? Esse é um dos desafios que a gente encontra todo ano. Mas como eu falei, acho que estabilidade, se você tiver um trabalho de base bem feito e sempre trabalhar de forma correta, você vai conseguir superar os momentos de crise onde o preço não está adequado para poder depois ganhar nos momentos de preços adequados. Alexandre, obrigada pela participação aqui na nossa entrevista. Parabéns pelo seu trabalho, não só pelo seu trabalho, mas também pelo trabalho de toda a sua família. É muito bonito ver histórias assim como a sua, que envolvem aí o desenvolvimento de uma empresa familiar. Parabéns. Obrigado pelo carinho. Café Manduca para vocês. Ai, maravilha, gente. Café Manduca de super qualidade. A gente agora vai tomar um cafezinho, viu? Estamos agora com a Caroline Alves, ela que é presidente da FAPERJ. A FAPERJ é um dos patrocinadores aqui da Rio Innovation Week, então tem um papel fundamental quando a gente fala de educação, tecnologia e inovação. Presidente, seja muito bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, a gente fica muito feliz de estar nesse espaço, agradeço a oportunidade de estar aqui. A FAPERJ tem um papel fundamental e hoje a gente está muito feliz de estar nesse momento aqui na Renovation, mostrando um pouquinho do trabalho que a gente realiza ao longo do ano, obviamente com os resultados. E é importante porque a gente não poderia ter uma associação diferente, né? FAPERJ, tecnologia, inovação, pesquisa. É importante estar aqui acompanhando tudo que está acontecendo e fomentando isso, incentivando isso, né? Nesse momento a gente está com todo um ecossistema de ciência, tecnologia e inovação. Principal, nós estamos no Armazém 4 e a FAPERJ fica muito feliz exatamente porque a gente começa a mostrar o que a gente tem de melhor em desenvolvimento em dores e soluções do nosso estado, com contribuição. E para além disso, obviamente, a feira é uma experiência para que todos possam passar e ver o que a gente ainda tem que evoluir. Tecnologia, todos os dias é um avanço. Então,
obviamente a gente está aqui também captando, fazendo esse network, entendendo como é que está funcionando, não só o que a gente vem fazendo, como os outros setores também. E a gente está aqui, presidente, no Armazém 1, né, onde fica o estande do Band News Talks em parceria com a Pesagro Rio, e é um estande voltado para a agricultura. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre o papel da FAPERJ no desenvolvimento desse setor. É uma economia muito importante para o estado do Rio, né? Então, fala um pouquinho como é que a FAPERJ ajuda no desenvolvimento da agropecuária. Então, a gente arrecada 2% da renda líquida do estado. A FAPERJ trabalha em cima dessa captação, né? Então, a gente entende que o fortalecimento do agro no nosso interior do Rio fortalece não só o desenvolvimento local, como o desenvolvimento econômico. Então, a FAPERJ vem incentivando, vem adaptando todos os seus editais na tratativa como Doutor Empreendedor, Hub de Inovação, empresas juniores, que a gente possa investir cada vez mais no agro. E vocês têm alguns programas que representam muito bem esse incentivo, né? Capacita Agro é um exemplo. Pode falar um exemplo. Na verdade, a gente vem trabalhando isso junto às universidades, né? Para que a gente possa não só fazer a capacitação, como a gente possa incentivar esse mercado no interior do Rio, tá? Eu falo muito assim porque a gente tem vários produtos dentro da FAPERJ voltado para o agro. Né? Um deles eu vou falar sobre a indicação geográfica, que a gente está muito apaixonada pelo retorno financeiro desses investimentos que foram feitos. O pessoal costuma dizer que a FAPERJ faz investimento fundo perdido. Não, esse retorno já teve, então a gente tem exemplos sensacionais dentro da FAPERJ, na construção agrícola. Então, a agricultura familiar também é um produto que a FAPERJ vem trabalhando constantemente, não para o produtor local, mas pelaquela área que é estabelecida. Então, a gente vem com futuras indicações geográficas, obviamente, são editais anterior a esse ano, foram de 2024, e agora a gente lança no final do ano mais produtos voltados para a agricultura. Sobre a questão da geolocalização, às vezes é difícil falar, essa geolocalização dos produtos. Como é que funciona essa ferramenta e como ela ajuda o produtor rural na identificação do produto, no diferencial do produto? A gente tem, por exemplo, a laranja de Tanguá, que é a mais doce do país, né? Como é que funciona? A FAPERJ hoje trabalha exatamente na solução também, por exemplo, a laranja de Tanguá é uma indicação geográfica que as pessoas ficam muito limitadas a entender o processo a importância daquele processo de indicação geográfica. Então, assim, para o desenvolvimento daquele município é extremamente importante. É uma laranja totalmente diferente, como o abacaxi, né, que a gente vem trabalhando a indicação geográfica. Em São Francisco, a gente também trabalha a mandioca, que é a farinha. A farinha é uma farinha totalmente diferenciada. São associações, são 12 associações. Eles já têm um investimento, nós fizemos um investimento muito pequeno, e a gente conversando com a responsável pela associação, hoje eles têm um retorno de quase 12 milhões anual, e isso faz com que impacte diretamente 5 mil famílias. Então a gente está falando não só do desenvolvimento local, mas de um desenvolvimento econômico de famílias que são alimentadas e que são sustentadas por esse investimento. E são famílias de várias regiões do estado, né? A gente tem uma agricultura muito diversa, né? De regiões que têm necessidades específicas. Como que é fazer trabalho de pesquisa para atender a todos? É um desafio, né? É um desafio, a gente obviamente não direciona, né? A gente abre o edital, ele fica lá transparente 45 dias antes da publicação. 45 dias depois é feita a submissão, os projetos são selecionados, a gente vem olhando exatamente as coordenações dessas seleções para que elas não sejam um olhar
dinâmico da necessidade, dos projetos que são inovadores. Por exemplo, Tanguá às vezes precisa de inovação, e aí a gente recorre, obviamente, às universidades, seja ela estadual ou federal sediada no Rio. Então também a gente não pode deixar de mencionar o impacto das universidades nessa agricultura. Uma delas é o ENF, que é uma parceira nossa, faz parte da FAPERJ, faz parte do ecossistema de ciência, tecnologia e inovação da nossa Secretaria de Estado, e vem impactando nesse processo de agrícola muito grande, né? A agronomia lá está sendo um impacto dentro daquela universidade fluminense. E a inclusão dessa universidade, a gente já até conversou agora há pouco com a pós-reitora, pró-reitora de pós-graduação da Universidade de Vassouras, e a inclusão dessa universidade, que é uma universidade que está ali naquela cidade, uma cidade do interior, é importante porque traz a visão de dentro do município, né? Uma visão que talvez aqui na capital fique um pouco mais distante, né? A Cris é uma pessoa também maravilhosa, é uma pró-reitora muito atuante, a gente conversa, eu tenho um carinho enorme pelas universidades, eu tenho um carinho enorme por esses locais. O impacto dessas universidades, por exemplo, a UENF para Campos, toda aquela região ali, Miracema, toda aquela região impacta totalmente na vida, seja do cidadão e seja do produtor. Então, é extremamente importante isso. A nossa localização na área metropolitana faz com que a gente, de fato, às vezes afaste do fato da universidade, mas a universidade é o ponto de referência daquelas produções. Eu acho que a gente poderia até publicar mais, divulgar mais. A UENF vem fazendo esse trabalho na parte de agricultura intensamente para o desenvolvimento do Estado. Legal. Presidente, muito obrigada pela entrevista. Eu fico muito agradecida. Eu acho que a FAPERJ tem um papel fundamental. A gente não só da agricultura, da pesquisa básica, da pesquisa científica, porque está tudo englobado ali, está tudo ao redor disso, mas do resultado do desenvolvimento econômico do Estado. Obrigada mais uma vez. A gente segue por aqui no Rio Innovation Week, trazendo todas as novidades do setor da agropecuária. A gente está aqui agora com a Juliana Andrade, ela que é uma das fundadoras da startup Agrotec Bio. Essa startup, ela usa tecnologia junto com sustentabilidade para dar soluções inteligentes a produtores rurais. Juliana, seja muito bem-vinda aqui na nossa entrevista, tudo bem? Tudo bem. Juliana, queria que você contasse um pouquinho da sua história. Sua história é uma história muito bonita porque você começa a desenvolver esse projeto, começa a estudar biologia, pensando aí nos seus pais, que são produtores rurais, né? Sim, isso mesmo. Eu sou filha de agricultores, então eu cresci nesse ambiente de produção de milho, de feijão, de mandioca e também na criação de bovinos. Então, eu conheci as dores do produtor, né? Que é o combater as pragas. Então, isso me incentivou a procurar alternativas para essas dores. Então, eu cursei biologia. Depois eu fiz minha pós-graduação em Ciências e Biotecnologia na UF. Lá eu conheci um grupo de pesquisa da professora Evelise Folli e eu me encantei com o projeto, me encantei com a sustentabilidade e achei que foi minha casa, porque combater as pragas com alternativas sustentáveis eu achei perfeito. Você encontrou uma solução prática ali, porque hoje a gente não pode pensar só em combater a praga. Hoje você tem que aliar isso à sustentabilidade. Como que você faz isso na startup? Então, a gente usa o reaproveitamento de resíduos da agroindústria do estado do Rio de Janeiro. Então, esses resíduos, ele passa por um processo que chamamos de pirólise e utilizamos esse líquido de pirólise para fazer formulações. Então temos duas formulações, que é um pó acaricida, que ele tem efeito contra larvas do carrapato bovino,
e também temos a pastilha fumigante, que tem efeito contra pragas de grãos armazenados. Isso dá uma previsibilidade para o agricultor, mas mais ou menos, né? Uma previsibilidade, mas dá uma segurança maior para ele, porque a gente está falando de um agricultor que passa por muitos, você falou que sentiu as dores dos seus pais, muito provavelmente porque tem a questão do tempo, tem a questão da safra, são várias questões. Então, essa é uma forma de amenizar, né? De dar aí uma questão, um pouco de previsibilidade para eles. Isso mesmo. E hoje em dia, né, os produtores, a alternativa principal que eles têm é o agrotóxico. E sabemos que o agrotóxico ele é ineficiente na maioria das vezes, porque os insetos, as pragas, eles já criam a resistência e também faz muito mal para a saúde humana e também para o meio ambiente. A maioria, na classificação do mapa, tem lá ambientalmente extremamente tóxico e pela Anvisa também. Então é mais uma alternativa para combater essas pragas de uma forma mais sustentável. É uma tendência, essas soluções criativas que envolvem muita pesquisa, de você ter uma substância que seja mais eficiente, mais sustentável e que não faça mal ao meio ambiente, ao ser humano também, né? Acredita que essa já é uma tendência de longo prazo? Sim, é uma tendência ainda mais por alinhar com os objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, assim, o mundo, ele procura isso, né? Procura alternativas sustentáveis. Legal. E me fala um pouco mais sobre os seus projetos para o futuro, até para a sua startup, junto com seus colegas. Quais são os projetos aí para você levar mais inovação aí para o agricultor? Sim, então, conseguimos o edital, né, Doutor Empreendedor da FAPERJ. Isso fez com que tirasse a pesquisa da bancada e a possibilidade da gente levar isso para o mercado. E recentemente também conseguimos o edital do programa Acelera Niterói, da Prefeitura de Niterói, que incentiva a inovação para os empreendedores da cidade. Então, esses editais incentivam a gente a criar conexões com os produtores, com investidores, para a gente poder também comprar nossos produtos, insumos, para a gente investir na nossa pesquisa e desenvolver nosso produto. Então, a nossa ideia agora é fazer a validação dos nossos produtos frente aos produtores e também a regulamentação do nosso produto. Esse é um desafio na ciência, tirar a ciência do laboratório e levar para a rua, levar para o consumidor. Esse é o principal desafio? Sim, tirar a pesquisa da universidade é um desafio e assim foi um sonho do grupo, né, do laboratório, do LEP. Então foi um sonho meu, um sonho da minha sócia, Evelise Foli, ela que coordena toda a pesquisa, e também do meu outro sócio, Alexander Ventura. Então, assim, é um sonho do grupo tirar isso da bancada e levar para o mercado. Então, para a gente fazer isso, precisamos de incentivo. Então, editais como o da FAPERJ, do Acelera Niterói, incentiva a gente a tirar da bancada e levar para o mercado. Sem eles não ia conseguir, seria muito mais difícil, né? Muito mais difícil, porque é difícil a gente começar alguma coisa com incentivo privado. Então, quando esses editais, eles incentivam os jovens a empreender, o que pesquisamos na universidade, levar o nosso conhecimento para a sociedade, isso é muito importante. Certo, Juliana, obrigada pela entrevista, parabéns pela sua trajetória, pela sua história, por todo o seu trabalho. Obrigada. A gente segue aqui no Rio Innovation Week com mais informação do setor da agropecuária e todas as novidades para você ficar sintonizado. Cachaça é o nosso assunto de agora aqui na Rio Innovation Week, no stand Band News Talks, junto com a Pesagro Rio. A gente vai falar com Arilton Lima, ele que é representante da cachaça Barra Velha, uma cachaça lá do Norte Fluminense, de Campos dos Goitacazes. Arilton, seja muito bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado, Luana. E eu vim aqui para mostrar para vocês o que a gente produz em Campos dos Goitacazes, que é a nossa cachaça, premiada em várias instâncias, nível nacionais, e mostrar o que temos de melhor, né? Arilton, me conta um pouquinho da história da Barra Velha, da cachaça. É uma cachaçaria que já está há 35 anos no mercado, né? Nós já temos lá mais de 35 anos no mercado, produzindo artesanalmente, com agricultura familiar,
né? O nosso alambiqueiro, o Lelei, é uma pessoa que tem uma qualidade, um carinho muito especial em produzir um produto de qualidade e com uma eficiência muito boa. Uma coisa muito interessante que nós temos na Cachaça Barra Velha é que nós estamos bem próximo do mar. Então, e o que favorece a gente? Cria um terroir especificamente maravilhoso, porque as nossas canas recebem uma questão de uma água mais salinizada, com mais sal, protegendo a produção e fazendo com que a cana se torne um produto assim, mais doce. Então, meu caldo de cana se torna assim, mais saboroso, mais docinho. E o nosso alambiqueiro, o Lelei, ele consegue produzir uma qualidade de uma cachaça com baixa acidez, com um perfume maravilhoso. E aí a gente vai denominar essas cachaças como prata. Por que prata? Porque a gente armazena ela dentro de um tonel de aço inox e depois o nosso alambiqueiro consegue criar, comprando, né, vários tonéis, várias madeiras, como peroba do campo, amendoim do Pará, jequitibá, umburana, e ele armazena essas cachaças lá por um tempo maravilhoso e faz com que essa cachaça crie um sabor mais especial. E a mais tradicional que a gente tem das cachaças, que é mais utilizada a nível nacional, que já carrega um bom tempo, né, no nosso país, é a de carvalho francês, que ele consegue envelhecer ela com uma qualidade muito boa, que nós passamos a denominá-la de ouro, e a gente ganhou várias premiações, porque é uma qualidade muito de excelência. A gente está aqui no Rio, estamos através do Instagram para fomentar o comércio junto ao município do Rio de Janeiro. E aí, quem tiver interessado, pode entrar no Instagram, Cachaça Barra Velha Rio. Eu, Arilton Lima, representante, estou aqui para atender vocês, o consumidor final. Qual a diferença qual a preferida do público? A amarelinha ou a prata? A ouro ou a prata? Tem uma preferência aí do público? Olha, eu como cachaceiro vou dizer para vocês que eu vou gostar das duas. Por quê? A prata, ela é muito utilizada para você fazer até na culinária, que a gente agora está passando, né? Que usam-se muito conhaque na culinária francesa. Então, alguns nossos chefes de cozinha estão utilizando a cachaça, né, de boa qualidade, a cachaça de alambique, para fomentar alguns pratos. Então, ele fica muito bom, muito maravilhoso. Nós participamos agora com alguns chefes, no Abra Chefs, e eles utilizaram a nossa cachaça e foi um sucesso, entendeu? E aí, quando ela me pergunta qual seria melhor, a melhor, se eu for fazer um risoto, eu vou botar uma cachaça prata. E se eu for fazer um drink, um bebê puro, me apreciar, eu prefiro já mais envelhecida. Agora, as duas são premiadas, né? E aí o selinho, sim, essa daqui não está com selo, mas essa daqui tem um selinho de premiação, tem, né? Essa aqui a gente foi premiado, com medalha de ouro na Expo Cachaça em 2017. Esse reconhecimento é importante para a marca, né? Pelo reconhecimento do público, ver um selinho aqui, questão de qualidade também, a pessoa veio falar um produto de qualidade. Isso é um reconhecimento importante, né? A gente está aí no mercado e quando a gente tem ganhamos o ano passado com um blend que nós produzimos na nossa fazenda lá, que é de 4 madeiras, foi um sucesso, ficamos com medalha de prata em Jandaia do Sul e ganhamos medalha de ouro numa bebida Rabo de Galo em Vassouras. Legal. Quer dizer, como você falou, essa questão de premiação favorece a gente, porque parece que o público está reconhecendo que é um bom produto. De fato ele é, então por isso que ele recebe tantas medalhas. E vocês trabalham com um produto que é muito cultural do brasileiro, né? Isso daqui não é só uma bebida alcoólica, é uma produção de algo cultural, né? Isso é muito importante. Isso é muito importante porque é uma questão de uma ancestralidade, de uma questão de uma cultura nossa, que é uma bebida que ela é apreciada de norte a sul do país, né? E isso faz com que é bem reconhecida e algumas confrarias, né? Elas participam com a gente expõe a cachaça, a gente manda para elas e elas
unanimemente adoram a nossa cachaça. Graças a Deus, o Lele é uma pessoa que está sempre, é um carinho, é um amor que ele tem pela bebida, um amor que ele tem em produzir um produto de alta qualidade. Você falou no início da entrevista sobre a posição geográfica de Campos e como essa posição geográfica favorece a produção da cachaça de vocês. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como vocês descobriram esse ponto favorável, explorar aí a área, a região do estado para ajudar na produção da cachaça. A gente está bem próximo do mar mesmo. E aí o que favorece? Favorece que surgem algumas poças de água salubre dentro do canavial, a cana utiliza essa água e ficando mais doce o caldo de cana. Então o Lele consegue fazer uma cachaça de baixa acidez. Então isso favorece muita gente, porque, como eu explico, é o seguinte: cachaça tem 2 itens importantes. Um é a idoneidade do fabricante, e a outra, que está no engarrafamento, e a outra é a acidez. Quando você tem uma acidez baixa, você, a nível de Rio de Janeiro, Ipanema, Copacabana, 40 graus, você aprecia a cachaça saborizando, ela não te queima, ela desce assim, aveludada, é uma coisa que satisfaz, você bebe com satisfação. Então isso a gente já tira de sobra. E estando no lugar, na posição geográfica, que estamos em Campos, né, favorecendo a gente com essa salinidade toda, é 10, que é o terroir nosso, né? Legal. Arilton, muito obrigada pela entrevista. Obrigado a vocês. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. A gente segue por aqui trazendo todas as novidades do Rio Innovation Week.